Um grupo de moças me perguntou uma vez: o que você gostaria de já ter aprendido quando tinha a nossa idade? Se eu fosse responder essa pergunta hoje, incluiria o seguinte: com a idade de vocês, eu gostaria de já ter entendido melhor o significado do sacramento. Gostaria de ter entendido como o Elder Jeffrey R. Holland o descreveu. Ele disse: um dos convites inerentes à ordenança sacramental é que será uma verdadeira experiência espiritual, uma santa comunhão, uma renovação para a alma. Como o sacramento pode ser uma verdadeira experiência espiritual, uma santa comunhão, uma renovação para a alma a cada semana? O sacramento torna-se uma experiência de fortalecimento espiritual quando ouvimos com atenção a oração sacramental e renovamos nossos convênios. Para isso, devemos estar dispostos a tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo. Para explicar essa promessa, o presidente Henry B. Eyre ensinou: isso quer dizer que devemos considerar-nos dele. Nós o colocaremos em primeiro lugar em nossa vida. Desejaremos o que ele deseja, em vez do que nós desejamos ou que o mundo deseja nos ensinar. Quando tomamos o sacramento, fazemos o convênio de sempre nos lembrarmos de Jesus Cristo. Na noite que antecedeu sua crucificação, ele reuniu seus apóstolos ao seu redor e instituiu o sacramento. Partiu o pão, abençoou e disse: tomai, comei. Isto é em lembrança de meu corpo que é dado por vós. Depois, tomou um cálice de vinho, deu graças e o deu aos seus apóstolos a fim de beberem e disse: isto é em lembrança do meu sangue, que foi derramado por todos os que crerem em meu nome. Entre os nefitas, e novamente na restauração de sua igreja nos últimos dias, ele repetiu que devemos tomar o sacramento em sua lembrança. Ao partilhar do sacramento, testificamos a Deus que desejamos lembrar de seu Filho sempre, não só nos breves instantes da realização da ordenança. Isso significa que buscaremos constantemente o exemplo e os ensinamentos do Salvador para orientar nossos pensamentos, nossas escolhas e nossos atos. A oração sacramental também nos relembra que devemos guardar seus mandamentos. Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. O sacramento nos dá uma oportunidade de introspecção e uma oportunidade de voltar o coração e a vontade a Deus. A obediência aos mandamentos traz o poder do Evangelho à nossa vida, mais paz e mais espiritualidade. O sacramento proporciona um momento de verdadeira experiência espiritual, enquanto refletimos sobre o poder redentor e capacitador do Salvador por meio de sua expiação. Certa líder das moças aprendeu recentemente a respeito da força que recebemos ao nos empenharmos por receber fervorosamente o sacramento. Ao completar um dos requisitos do progresso pessoal, ela fez a meta de centrar o foco na oração e nas palavras dos hinos sacramentais. A cada semana, ela fazia uma autoavaliação durante o sacramento. Lembrou-se dos erros que havia cometido e comprometeu-se a ser melhor na semana seguinte. Ela se sentia grata por ter endireitado os seus caminhos e ter se purificado. Ao avaliar essa experiência, ela disse: eu estava agindo de acordo com uma das condições da expiação, chamada arrependimento. No domingo depois dessa autoavaliação, ela começou a se sentir deprimida e pessimista. Viu que estava cometendo os mesmos erros repetidamente a cada semana. De repente, teve a nítida impressão de que tinha negligenciado a parte mais importante da expiação, o poder capacitador de Cristo. Tinha se esquecido de todas as ocasiões em que o Salvador a ajudara a ser quem deveria ser e a servir além de sua capacidade. Tendo isso em mente, avaliou novamente a semana anterior. Ela disse: um sentimento de felicidade rompeu minha melancolia e vi que ele me dera muitas oportunidades e aptidões.
Vi com gratidão minha capacidade de perceber a necessidade de um filho, mesmo não sendo óbvia. Vi que num dia em que não conseguiria fazer mais nada, pude oferecer palavras de incentivo a uma amiga. Tive paciência em uma circunstância que, de modo geral, teria suscitado em mim o oposto. Ela concluiu dizendo: ao agradecer a Deus pelo poder capacitador do Salvador em minha vida, senti-me muito mais otimista quanto ao processo de arrependimento que atravessava e contemplei a semana seguinte com fé renovada. O elder Melvin J. Ballard nos ensinou como o sacramento pode se tornar uma experiência de cura e de purificação. Ele disse: quem entre nós não fere seu espírito por palavra, pensamento ou ação de um domingo para o outro? Muitas vezes fazemos coisas das quais nos arrependemos e desejamos ser perdoados. Um método de obter perdão é arrepender-nos dos pecados, procurando aqueles a quem ofendemos ou contra quem transgredimos, a fim de obter perdão. Aproximando-nos depois da mesa sacramental, onde, se estivermos sinceramente arrependidos e nos encontrarmos na devida condição, seremos perdoados e nossa alma será espiritualmente curada. Sou testemunha, disse o elder Ballard, de que há um espírito presente na administração do sacramento que aquece a alma dos pés à cabeça. Sentimos as feridas do espírito serem curadas e os fardos serem aliviados. Consolo e felicidade advém à alma que é digna e realmente desejosa de partilhar desse alimento espiritual. Nossa alma ferida pode ser curada e renovada não só porque o pão e a água nos lembram do sacrifício do corpo e do sangue do Salvador, mas também porque os emblemas nos relembram que Ele sempre será o nosso pão da vida e a água viva. Depois de administrar o sacramento aos nefitas, Jesus disse: aquele que come este pão, come do meu corpo para a sua alma, e aquele que bebe deste vinho, bebe do meu sangue para a sua alma. E sua alma nunca terá fome, nem sede, mas ficará satisfeita. Ora, depois de toda a multidão ter comido e bebido, eis que ficaram cheios do Espírito. Com tais palavras, Cristo nos ensina que o Espírito cura e renova nossa alma. A bênção prometida por honrarmos esse convênio é que teremos sempre conosco o seu Espírito. Quando partilho do sacramento, às vezes imagino um quadro ou uma pintura em que o Salvador ressuscitado está com os braços abertos, como se estivesse pronto para nos receber em um abraço amoroso. Adoro essa imagem. Ao pensar nela durante a administração do sacramento, minha alma se eleva e quase posso ouvir as palavras do Salvador. Eis que meu braço de misericórdia está estendido para vós, e aquele que vier, eu o receberei. E benditos são os que vêm a mim. Os poderes do sacerdócio arônico representam o Salvador ao preparar, os portadores do sacerdócio arônico representam o Salvador ao preparar, abençoar e distribuir o sacramento. Quando um portador do sacerdócio nos estende a bandeja com os emblemas sagrados, é como se o próprio Salvador estendesse seu braço de misericórdia e convidasse cada um a partilhar dos dons preciosos de amor liberados por seu sacrifício expiatório. Dons de arrependimento, perdão, consolo e esperança. Quanto mais ponderamos sobre o significado do sacramento, mais sagrado e significativo ele se torna para nós. Isso foi o que expressou um pai de 96 anos de idade quando o filho perguntou: pai, por que você vai à igreja? Você não enxerga, não escuta, tem dificuldade de andar. Por que você vai à igreja? O pai respondeu: por causa do sacramento. Vou à igreja
para tomar o sacramento. Que cada um de nós venha à reunião sacramental preparados para ter uma verdadeira experiência espiritual, uma santa comunhão, uma renovação para a alma. Sei que nosso Pai Celestial e nosso Salvador vivem. Sou grata pela oportunidade que o sacramento me oferece de sentir o amor deles e de partilhar do Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém.